História de todos os papas da Igreja Católica de Jerusalém, desde o apóstolo Tiago, irmão do Senhor, até o atual pontífice, o Papa Teófilo III de Jerusalém. Vamos falar sobre a história de vida do diácono, presbítero, bispo e papa José da Palestina. José da Palestina iniciou seu pontificado à frente à Igreja Católica de Jerusalém no ano 132, após o martírio do Papa Efrã. No ano 132, o imperador romano Adriano deu a ordem de busca, captura e prisão do Papa Efrã. O Papa Efrã estava celebrando nas catacumbas de Jerusalém, onde fica a Igreja Católica de Jerusalém, quando os soldados do Império Romano entrou e deu a ordem de captura e de prisão. Levado para a prisão, o Papa Efrã foi preso, interrogado e sentenciado ao martírio e degolado. Com o martírio do Papa Efrã, a Igreja de Jerusalém se reuniu para celebrar as exéquias do Papa Efrã. As exéquias do Papa Efrã duraram 7 dias. Passando o período de 7 dias das exéquias do Papa Efrã, o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém se reuniu em assembleia para escolher o seu novo pontífice, o novo Papa, o 14º da linha da sucessão apostólica da Igreja Católica de Jerusalém em Israel. E o escolhido foi o Bispo José da Palestina. O Bispo José da Palestina nasceu no ano 90. Foi batizado pelo Papa Simeão. O Bispo José foi ordenado ao diaconato pelas mãos do Papa Benjamim. Foi ordenado ao presbitério como presbítero pelas mãos do Papa Felipe. Foi ordenado ao bispado pelas mãos do Papa Levi. O Bispo José da Palestina se torna-se o 14º da linha da sucessão apostólica a assumir a Igreja Católica de Jerusalém. Após a escolha do Bispo José como novo pontífice, o novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém, o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém elaborou 11 documentos enviando-se para as 11 sedes apostólicas. E esses documentos chegou até o Vaticano, ao Papa Telésforo do Vaticano. O Papa Telésforo imediatamente enviou 2 documentos para a Igreja Católica de Jerusalém. Primeiro documento lamentando o martírio do Papa Efrã e dando condolências e fortalecendo os cristãos da Igreja Católica de Jerusalém para permanecerem firmes na fé e na presença do Senhor Jesus. O segundo documento, o Papa Telésforo do Vaticano, da Igreja Católica Apostólica Romana, mandando para a Igreja Católica de Jerusalém, parabenizando-se o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém pela escolha do Bispo José da Palestina como o 14º pontífice da Igreja Católica de Jerusalém, o 14º Papa na linha sucessão apostólica seguida. O Papa Telésforo também nomeou 2 documentos e enviou para as seguintes igrejas: para o Papa Silvano da Igreja de Coríntio, para que o Papa Silvano celebrasse a celebração da palavra, e para o Papa Eleutério da Igreja de Bizâncio, para celebrar a liturgia da entronização de posse do Bispo José como novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém. No ano 132, a Igreja Católica de Jerusalém estava em festa. A celebração de entronização de posse do Papa José I se dava início. O Papa Eleutério, juntamente com o Papa Silvano, deu-se o início dos ritos iniciais de acolhidas e de apresentação de todos. Em seguida, se deu a liturgia da palavra.
uma leitura do Antigo Testamento, foi cantado um salmo e foi lido um evangelho dos 4 evangelhos da Bíblia. Após as leituras, o Papa Silvano tomou-se a palavra e começou a pregar para todos os cristãos da Igreja Católica de Jerusalém, nas catacumbas de Jerusalém em Israel. O Papa Silvano, da Igreja Católica de Coríntio, na Grécia, começou a sua pregação exaltando a vida do povo de Israel nas Sagradas Escrituras no Antigo Testamento, exaltando-se a grandeza e o testemunho vivo do Senhor Jesus e exaltando que os cristãos da Igreja Católica de Jerusalém vivessem firmes e fortes na fé. Após a conclusão da pregação da palavra pelo Papa Silvano da Igreja Católica de Coríntio, na Grécia, passou o Papa Silvano a palavra para o Papa Eleutério da Igreja de Bizâncio, atual Turquia. O Papa Eleutério iniciou-se os ritos de tronização, de consagração do bispo José para ser consagrado como novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém. O rito da consagração foi feito e o bispo José passa a se chamar agora Papa José de Jerusalém, o 14º Papa da linha da sucessão apostólica da Igreja de Jerusalém. Após o término da celebração de entronização e de consagração do Papa José de Jerusalém, o Papa Eleutério iniciou-se os ritos da liturgia eucarística, a celebração eucarística. Após os ritos eucarísticos, o Papa Eleutério distribuiu-se a Eucaristia para todos os fiéis católicos que estavam presentes na celebração de entronização, de consagração de posse do Papa José de Jerusalém. Após distribuírem a Eucaristia e todos cearem da Eucaristia, o Papa Eleutério fez os ritos finais da Eucaristia, agradecendo pelo alimento dado, e após os agradecimentos, o Papa Eleutério passa as palavras para o Papa José de Jerusalém para falar pela primeira vez como um novo Papa da Igreja de Jerusalém e Israel. O 14º Papa da linha da sucessão apostólica a sentar a cátedra do apóstolo Tiago. O Papa José agradeceu a presença de todos, agradeceu ao Papa Telésforo do Vaticano por ter aceitado ele como novo pontífice da Igreja Católica de Jerusalém e por ter nomeado os celebrantes para celebrar a celebração de entronização de posse e de iniciação do seu pontificado à frente à Igreja Católica de Jerusalém. O Papa José agradeceu também ao Papa Silvano da Igreja Católica de Coríntio da Grécia pela a pregação da palavra, pelas palavras de fortalecimento e de engrandecimento. O Papa José também agradeceu ao Papa Eleutério da Igreja de Bizâncio, atual Turquia, pelas palavras de fortalecimento, pelas palavras de amor, pelos ritos de entronização, pela liturgia da Eucarística e pelo o amor ao Evangelho, pela unidade apostólica da Igreja do Senhor Jesus. Ele também agradeceu o Papa José aos outros demais papas que estavam presentes à celebração. Também o Papa José passou as palavras para o Papa Eleutério. O Papa Eleutério passou a palavra para o Papa Silvano. O Papa Silvano agradeceu também por todos estarem presentes na celebração de entronização, de consagração e de iniciação do pontificado do Papa José. E devolveu a palavra para o Papa Eleutério. O Papa Eleutério agradeceu a presença de todos, parabenizou
o Papa José de Jerusalém pela iniciação do seu pontificado à frente à Igreja Católica de Jerusalém, em Israel. Agradeceu a presença de todos os outros demais papas e deu a bênção final, a bênção de envio. Após a bênção de envio e a bênção de envio, a bênção final, os demais papas todos retornaram para suas sedes apostólicas esparramadas pelo mundo. E o Papa José deu início ao seu pontificado à frente à Igreja Católica de Jerusalém. O pontificado do Papa José de Jerusalém durou-se 2 anos. O Papa José manteve todo o planejamento, toda a organização, tudo o que os seus antecessores fizeram, ele deu continuidade. Ele ampliou todo o projeto de evangelização, elaborou e ampliou a parte missionária da Igreja de Jerusalém, fortaleceu a catequese, começou-se a fortalecer os estudos bíblicos e a formação dos batizados e dos catecúmens e dos crismanos. E fortalecendo-se os hospitais de campanha e a parte social. No ano 134, o imperador do Império Romano, o imperador Adriano, deu a ordem de busca e captura e prisão do Papa José de Jerusalém. O Papa José de Jerusalém estava celebrando a celebração eucarística nas catacumbas de Jerusalém, onde fica a Igreja Católica de Jerusalém, em Israel, quando os exércitos do Império Romano entrou e capturou e prendeu o Papa José. O Papa José foi levado, foi julgado e foi sentenciado à flagelação e queimado numa grelha em plena praça pública de Jerusalém. Após o martírio do Papa José e após a Igreja de Jerusalém celebrar as exéquias do Papa José, e depois o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém, Israel, se reuniu para escolher o seu novo pontífice, e o escolhido foi o Bispo Judas da Jordânia. O Bispo Judas da Jordânia é o 15º Papa da linha da sucessão apostólica da Igreja Católica de Jerusalém em Israel. É o 15º Papa a assentar a cátedra do apóstolo Tiago no ano 134 do segundo século do cristianismo